Ângela, olá. Muito obrigada por ter vindo ao programa História. Obrigada. Nosso assunto hoje é o seu recém-lançado livro chamado Flores, Votos e Balas, que é sobre o movimento abolicionista de 1868 a 1888 e que, embora tenha em Joaquim Nabuco um de seus protagonistas, não é absolutamente o único, não é isso? Ângela, do que eu li do seu livro, eu queria começar, antes de você explicar o título, que se refere a fases do movimento, eu queria começar falando sobre a identificação que você faz do movimento abolicionista como o primeiro movimento social brasileiro. Fala um pouco sobre isso, quer dizer, qual é a novidade que tem nessa abordagem? Bom, eu acho que durante bastante tempo o próprio fenômeno político da abolição ficou na sombra, porque a historiografia brasileira tratou muito desse fenômeno do ponto de vista da própria escravidão. Então, as razões estruturais pelas quais a escravidão entrou em crise, a contradição entre escravidão e capitalismo. Então, teve um foco muito grande numa abordagem, digamos, mais socioeconômica do fenômeno, enquanto que a dimensão política seria quase que uma decorrência desse processo. Né? Então, não houve grande atenção para isso. Quando houve atenção, aí o foco foi mais para o papel da família imperial, das instituições políticas. E mais tarde, nos anos 80, quando houve uma reação a esse tipo de abordagem, do que se convencionou chamar a história dos vencidos, aí o foco mudou para o outro lado, que foi para o protagonismo dos escravos, como é que eles se rebelavam, como é que eles resistiram à escravidão. Então, eu acho que, de modo geral, se olhou pouco, só muito recentemente, que tem uma nova geração de historiadores que começou a olhar para esse fenômeno político que acontecia no espaço público, que é a organização de pessoas livres, né, mas contrárias à escravidão e que começaram uma mobilização para pressionar o sistema político. Quer dizer, não tem escravo, os escravos não fazem parte, pelo menos não predominantemente, do movimento abolicionista. Então, por isso eu dividi em fases também um pouco para ressaltar isso, porque eu acho que a participação dos escravos no processo, claro que sempre houve uma participação como resistência, né? Então, desde que existe a escravidão, existe rebelião escrava. A questão é que, para ter um movimento político dos escravos, era preciso que eles tivessem conexão com quem estava na política. Então, na última fase do processo, quando os abolicionistas estão muito mobilizados, aí acontecem dois gêneros de participação dos escravos, por assim dizer. Um é quando eles se aliam aos abolicionistas, os abolicionistas vão a fazendas, incentivam fugas, criam uma rede de fugas para cidades que já são livres. Que são as fugas programadas, né? Que você chama são fugas assim? orientadas, eu chamo, porque não são fugas espontâneas, não é? Então, assim, os abolicionistas vão lá e dizem, ó, tem uma estratégia possível para fugir, que é entra aqui no trem, que um abolicionista vai te receber do outro lado, disfarça os escravos. E eles faziam rotas para cidades em que já tinha uma implantação abolicionista forte, sobretudo para o Ceará, que foi a primeira província libertada. Então, essa é uma estratégia, né, que conta com a grande participação dos abolicionistas. Não existe sem os abolicionistas. Mas o fato de estar acontecendo isso dá para os escravos também que vão recebendo notícias a ideia de que o sistema está falindo e que é mais fácil fugir, porque é possível, inclusive, encontrar guarida, não é? Proteção. Então, na fase final do processo, ali, a partir de 1885, esse fenômeno começa a acontecer com mais frequência. Agora, como é um fenômeno clandestino, é muito difícil aquilatar o tamanho do negócio, né? Então, quanta gente de fato fugiu, a gente sabe por relatos, sobretudo de chefes de polícia, né? De proprietários que dão queixa, das fugas que são mais momentosas. Então, tem uma que eu narro que eles atravessam a cidade de Itu, vão atravessando uma grande fuga rumo a Santos, que eu conto no último capítulo, que daí é uma marcha mesmo pública. Então, para isso você tem registros, né? Mas a fuga miudinha, assim, é muito difícil de E essa marcha, que tamanho que teve? Então, eles foram a pé até Santos ou eles foram de trem? Foram a pé, foram a pé. Não, então, isso só é possível acontecer bem no final, porque
A partir de 1884 tem uma quebra importante, porque é quando os abolicionistas conseguem, a partir da estratégia que eles vinham usando, que é de criar territórios livres, como eles chamam, né? Então eles começam a ir de casa em casa, de bairro em bairro, ou convencendo os proprietários a libertarem seus próprios escravos voluntariamente, ou comprando as alforrias. Né? Então, essa é uma estratégia que só é viável em duas condições, onde há poucos escravos e onde há também uma aliança com o sistema político, não é? Porque, do contrário, eles seriam reprimidos. Então, no Ceará se dá essa conjuntura feliz porque quando um abolicionista assume a presidência da província. Então, a partir daí, eles criam uma estratégia que é viável, né, politicamente e declaram o Ceará livre. Aí, a partir de então, eles têm um foco para um lugar para o qual mandar os escravos, né? E começa, então, uma aceleração dessa estratégia. Né? Mas tem sempre um jogo, que eu acho que é importante ressaltar, entre o que o movimento está fazendo na rua e o sistema político. Não é? Tá, então, pega um pouquinho. Mas isso nós estamos falando da fase balas. Não, essa fase já não votos, é. Desculpe. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos voltar, então. Vamos voltar. Então, por que flores, votos e balas? Então, isso são os 3 momentos que eu demarquei assim, ao longo da campanha, que primeiro eu descobri que é uma campanha bem mais longa do que normalmente se diz. Né? Até a gente começou falando do Nabucco. Pois é. Normalmente, se começa essa cronologia a partir da participação do Nabucco, da narrativa dele, do José do Patrocínio, em 1879. Mas, na verdade, a campanha já existe há uma década. Tá. Né? Então, a partir de 1868, começam articulações no espaço público, criação de várias associações. Então, nos anos 70, tem 20 associações criadas já. E tem personagens que são transversais. Então, o André Rebouças, que é um negro, que é talvez o meu personagem principal, ele está na campanha de 68 a 88. Tá bom. Né? Então, a gente tem uma campanha longa, e aí eu dividi a campanha em 3 fases, conforme essas relações entre o movimento e o sistema político. Tá né? bom. Então, essa primeira aqui, que eu chamei de Flores, é porque eles fazem uma campanha que é pacífica, que consiste basicamente em conferências de persuasão da opinião pública, lançamento de panfletos, declamam poemas abolicionistas, escrevem romances e fazem campanhas públicas, mas tudo com flores, porque ao final dos espetáculos que eles faziam, eles usavam as flores, lançavam flores ao palco, davam flores aos escravos libertados. Então, é um momento em que predomina uma estratégia artística e pacífica. Aí, quando chega esse momento de 84, quando essa campanha é bem sucedida a ponto de libertar o Ceará, do que eu falava há pouco, começa uma reação do sistema político. Né? O sistema político que até então vinha tolerando o movimento, tem uma certa crise e, finalmente, vai para o governo o Manuel de Souza Dantas, que é favorável à abolição. Sim. Então, 84 é um momento em que o movimento faz uma aliança com o governo. Tá, mas espera aí. Enquanto isso, a legislação está sendo uma legislação que vai fazendo leis que vão mitigando a escravidão. Mais ou menos. Então, isso é um pouco também mitológico, porque, a própria lei de 1871, a lei do ventre livre, que é uma lei, eu conto no começo do livro, é uma lei muito disputada, mas ela nunca chegou a ser efetivada completamente, porque a lei, na verdade, só libertaria os filhos de escrava quando eles fizessem 21 anos, de fato. Né? Isso é depois da abolição, né? Então, seria em 1892. Tá bom. Né? Então, tem várias leis, digamos assim, paliativas, que vão tentando minorar algumas coisas, como o tráfico entre províncias, mas não são leis que afetam a substância do escravismo. Tá bom, não é? Tá ok. Então 84 é o momento em que há uma tentativa de fazer isso, de criar uma legislação que realmente... Com o Manuel de Souza Dantas, que chega ao governo. Então, a ideia dele é fazer também um pacote de reformas que tem uma outra característica importante, que é a criação da pequena propriedade,
a concessão de um salário mínimo ao ex-escravo. Então, é uma abolição gradual, mas é uma abolição que é parte de um conjunto de reformas. É a plataforma do movimento abolicionista, é a plataforma do Rebouças. Então, tem uma aliança entre o governo e os abolicionistas, e aí são votos porque tem uma eleição, é um governo parlamentarista, o governo é contestado pelos escravistas, tem uma eleição e os abolicionistas se candidatam a favor do governo. Então, esse é o momento dos votos, eles vão em busca dos votos. Né? E aí eles perdem. Pois é. E aí tem uma reação, perdem menos nos votos do que na apuração dos votos. Isso. Né? Mas aí vem a fase seguinte, que eu chamei de balas, que é o momento em que um governo escravista, né, decididamente escravista, assume o controle do país e começa um processo de repressão aos abolicionistas. Então, essa estratégia dos abolicionistas de incentivar fugas de escravos e tudo isso tem a ver com um fechamento do sistema político as demandas deles. Porque daí chega essa altura, bom, nós viemos, tem até uma frase muito emblemática do Patrocínio, mais ou menos repetida pelo Antônio Bento, em que eles falam, bom, a gente até aqui veio com flores, não é? Mas ninguém quis nos tratar da mesma maneira, então agora não nos resta outra alternativa, nós estamos aqui. Né, o José do Patrocínio fala, os abolicionistas sinceros estão todos preparados para morrer. Então, aí eles realmente vão para um momento, que é esse capítulo aí que eu chamei de balas, que é um momento de violência recíproca, né, praticamente, porque o governo persegue os abolicionistas também já não recusam mais o uso da desobediência civil. Eles começam a incentivar a desobediência civil, a praticar, a não respeitar a lei escravista. Né? Então, é um momento de grande conflito. Tá, e isso, que anos são? Então, a partir de 1885, começa esse momento de conflito mais acirrado, que vai até março de 1888. Até as vésperas então, na verdade, também tem esse argumento que eu estou fazendo, que a abolição não é uma dádiva da princesa, né? O sistema político é tão pressionado que tem uma hora que ele não aguenta. Tem também uma frase, uma correspondência interessante entre o Rodrigues Alves, que depois foi presidente da República, e que era presidente da província de São Paulo, e o Barão de Cotegipe, que é o chefe de governo. Né? Este anti-escravista, o Barão de Cotegipe. Esse que é o chefe do governo escravista. Então, o Rodrigues Alves escreve para ele, em finais de 87, e fala, preciso de reforços para controlar essa fuga de tu e fugas desse gênero que estão acontecendo, que são massivas. Né? E aí ele responde que ele gostaria muito de mandar, mas ele não tem mais tropas para conter todo o movimento de desobediência que está acontecendo nas cidades, no campo. Então, tem uma falência do sistema escravista. Né? Então, o meu argumento é que o movimento abolicionista foi decisivo em acelerar essa decrepitude de um sistema que, ao contrário do que costuma se dizer, vários historiadores vêm mostrando que não estava economicamente morto, né? Tinha se enfraquecido, mas era um sistema que ainda podia sobreviver. E aí, só em março de 88 é que a princesa, fevereiro de 88, que a princesa fala, bom... Acho melhor entregar os anéis. No fim, ela perdeu os anéis e os dedos, né? Entregou tarde esses anéis. Agora, quantas pessoas e que pessoas se envolveram no movimento abolicionista nessas várias fases? Então, quando eu comecei a campanha, eu tive um pouco a impressão, porque movimentos sociais, na verdade, eles são grandes como demonstração de rua, mas você costuma ter um número relativamente pequeno de organizadores. Então, no começo da pesquisa, eu fiz lá meu banco de dados e falei, vou pegar todos, né? Aí, quando eu cheguei perto dos 1000, eu parei o meu banco. Você desistiu Mas eu calculo que pelo menos umas 2000 pessoas estiveram envolvidas, né? Assim, diretamente. Então, é um número bastante grande se você considerar o tamanho da população no século XIX e o tamanho da população urbana, né, que é o que a gente consegue averiguar melhor, porque tinha mais essa rede subterrânea no campo. Então, é um movimento de grande mobilização, por isso que eu falo que é o primeiro movimento social. Né, brasileiro, porque ele, de fato, transcende as elites. Tem isso também, essas fases também são fases de expansão no sentido social dessa base do abolicionismo. Ele começa como um fenômeno de elite, os primeiros abolicionistas são gente da elite imperial, depois ele vai se ampliando com
estratos médios urbanos, na segunda fase, e na última fase ele é um movimento efetivamente popular, né, que conta com a participação de cocheiros, de lavradores, de vendedores, de pessoas que trabalham no pequeno comércio e que ajudam ou diretamente, escondendo, transportando pessoas, ou, no final, com uma aceitação tácita que foi fundamental para que funcionasse, que é não denunciar o que está acontecendo, né? Porque os abolicionistas passavam com os escravos no meio da cidade, né? Roubando escravos, escondendo escravos. Então, tem aí uma adesão tácita que eu acho que também teve a ver, sobretudo nas grandes cidades, com a estratégia repressiva do governo, que foi tão acirrada, né? Tinha um delegado que, também conto aí no final, que os abolicionistas apelidaram de rapacoco, porque ele prendia os abolicionistas e os escravos fugidos e mandava raspar a cabeça. Né? Então, é um tipo de estratégia que visava também a humilhação. Né? Então, criou assim uma antipatia em relação ao governo, que não era só dos abolicionistas, mas expandiu o apoio. E esses personagens? Você disse, já citou o José de Patrocínio, o André Rebouças, que você disse que é o seu personagem principal e sobre o qual eu tenho várias curiosidades. Tem o Joaquim Nabuco, Antônio Bento, Luiz Gama. E o Abílio Borges, que é um que eu descobri aí no caminho, que é mais desconhecido. Então vamos falar um pouco dessas pessoas. Então, o André Rebouças, você disse, é um negro e ele está desde 68 até 88. O Rebouças... E ele era engenheiro, por favor. O Rebouças é uma figura muito interessante, porque o Rebouças é negro, né? Mas ele pertence a um universo de negros e mulatos do Império que está assimilado socialmente. Então, né? Mas como é isso? No Brasil tem uma população mestiça de longa data, né? Que uma parte dela foi ascendendo no interior do Império, em cargos de confiança, por meio da obtenção de diplomas superiores. Tem uma válvula de ascensão social que funciona sempre, desde que limitada a poucos casos. Né? Então, isso também é uma coisa que eu exploro, porque o Rebouças conseguiu fazer essa estratégia de ascensão, porque, na verdade, o pai dele já tinha feito antes, né? Então ele já herda um caminho. Já o Patrocínio e o Luiz Gama, que são os outros dois negros que eu privilegio, não tiveram o mesmo sucesso do ponto de vista da ascensão social, eles foram bloqueados. Então, o Patrocínio tenta fazer a faculdade de medicina, mas tem que sair de lá com o título de farmacêutico, não consegue se diplomar em medicina. O Luiz Gama não consegue nem entrar na faculdade de Direito. Então, agora, recentemente, inclusive, foi concedido, a OAB concedeu a ele, finalmente, o título, né, de bacharel. Mas, então, tem estratégias que possibilitam a ascensão desde que esses negros pertençam a redes de aliança, de compadrio, já próprias da elite social, né? Então, embora os três sejam negros, eu também escolhi os três para mostrar as diferenças que existem, né, no interior dessa população negra e que não é uma coisa homogênea de jeito nenhum. Né? O Luiz Gama, inclusive, o enterro do Luiz Gama foi um fato na cidade de São Paulo muito importante, popular, relevante. Então, eu também narro o enterro dele como esse evento de reconhecimento da liderança dele e da transformação dele, porque ele morre cedo na campanha. Né? Quer dizer, ele morre em 1882, que é um momento ainda de crescimento dessa mobilização no espaço público, a campanha ainda não é tão pronunciada. Mas ele vinha usando já uma outra estratégia, da qual ele é talvez o abolicionista mais importante, que é mobilizar o sistema jurídico. Né? Então, o Brasil tem vários tratados de letra morta internacionais e leis, inclusive, e leis nacionais, como várias medidas do ventre livre, que não são aplicadas, né? São as tais leis para inglês ver. E o que ele começa a fazer é impetrar ações, argumentando que, então, existe a lei, cumpre-se a lei. Né? E ele consegue, dessa maneira, libertar vários escravos,
mas talvez o efeito mais importante não seja os que ele em si libertou, mas o fato de que ele constitui uma estratégia, um jeito de lidar com, né, com a lei, que é esse estilo de ativismo, que vai ser replicado pelos alunos da Faculdade de Direito e por abolicionistas durante toda a campanha. Então, ele tem, embora ele morra cedo, ele tem esse efeito de longo prazo, porque ele constitui uma linha de ativismo, né, que é o de uso dos tribunais. E, do outro lado, o fato dele ser negro, dele ser uma figura aguerrida e dele morrer cedo, permitiu aos abolicionistas transformá-lo também numa espécie de grande herói, né, da campanha, né? Então, o Patrocínio fala do Luiz Gama como o general que morre em meio da campanha. Então, ele vira também uma figura meio mítica no interior da campanha, que é sempre muito importante no movimento social, você ter esses mártires, né? E o Antônio Bento? O Antônio Bento é o herdeiro do Luiz Gama em São Paulo, que é uma figura mais controversa, porque o Antônio Bento é branco, é relativamente bem posto na vida, tem recursos, é juiz e é católico. E pertence ao Partido Conservador. A maior parte da campanha, a maior parte dos abolicionistas é vinculado ao Partido Liberal ou ao Partido Republicano. Então, o Antônio Bento é uma figura muito interessante porque ele é cheio de contradições, né? Mas ele é uma figura muito importante nessa fase final da campanha, porque, até por conta dessa conexão com a igreja, ele tem grande facilidade de esconder escravos fugidos e ele faz uma campanha forte nessa direção, do abolicionismo clandestino, né? De incentivar a fuga, de esconder escravos, ao mesmo tempo em que segue usando a estratégia do Luiz Gama e está conectado com os outros abolicionistas, né? Com o Nabuco, que está operando no sistema político, e com o Patrocínio, que é o líder da grande mobilização popular no Rio de Janeiro, né? Eles criam a Confederação Abolicionista e todos fazem parte. Tá, então, é isso que eu ia perguntar. Quer dizer, todos fazem parte. E o Joaquim Nabuco, você acabou de dizer, ele está operando no parlamento. Então, o Nabuco é uma figura... eu estou dividindo também assim, em 3 arenas, né? Tem a arena de disputa parlamentar, na qual o Nabuco é o grande líder, tem essa arena do espaço público, na qual o Patrocínio é o grande líder, e tem essa arena mais clandestina que o Luiz Gama começa, o Antônio Bento vai indo, e outros locais, né? Em outros lugares, no Ceará, por exemplo, né? O João Cordeiro, vão abrindo também. Então, você tem diferentes arenas de atuação. Isso não significa, eu acho, ao contrário do que já se argumentou, que eles fossem movimentos separados. Eles operam em arenas separadas, mas eles estão todos conectados. O tempo todo há correspondência entre eles, né? E há reconhecimento mútuo. Então, o Nabuco reconhece o Antônio Bento reconhece o Nabuco, né? Tem várias evidências que eu vou apresentando no livro a respeito disso. E eles vão agindo em todas as arenas quando é possível. Mas quando as arenas vão se fechando, no final do processo, quando a arena parlamentar se fecha, o próprio Nabuco trabalha nessa rede de acoitamento. Ele tem discursos públicos, artigo de jornal, falando a favor da fuga de escravos, né? Então, não tem eu acho que não tem esse fla-flu que uma parte da historiografia incentivou a pensar, né? Como tem os radicais, os mais moderados. Eu acho que tem estratégias diferentes para arenas diferentes e aí tem figuras que são mais adequadas a esses cenários, né? Então, o Nabuco, que é um aristocrata, fala bem, é filho de um líder político liberal, funciona muito bem no parlamento, não funciona lá na fazenda incentivando escravo a fugir, não é? E vice-versa com o Antônio Bento, por exemplo, que não teria nunca funcionado muito bem numa arena parlamentar. E o Borges? Então, o Borges é um desses de elite e que opera muito de maneira parecida com a que o Rebouças vai operar a campanha inteira, que é uma atuação mais de bastidor, não é? Então, tem uma tentativa de criar conexões, ele é pioneiro em criar conexões, não só no interior da elite, ele começa a fazer uma das estratégias da campanha, que são essas conferências públicas, né? Ele cria um jornal, uma associação,
põe os alunos dele para recitar, um deles é o Castro Alves. Né? Alunos da Faculdade de Direito? Não, são alunos do colégio, ele tem um colégio secundário, tá né, que prepara para a faculdade. Então, ele já vai criando alunos abolicionistas antes deles irem para a faculdade. Né? E é aí que o Castro Alves, no colégio dele, que o Castro Alves aparece como grande poeta e como poeta da escravidão. Então, ele é importante porque ele cria esse método de cerimônias públicas de propaganda, mas também porque ele faz uma conexão internacional. Ele é o primeiro abolicionista brasileiro a buscar alianças no estrangeiro com outros abolicionistas para pressionar o governo brasileiro, que é uma estratégia que depois o Nabuco vai continuar usando. Né? Mas o Borges é pioneiro. Então, o Borges é uma figura que eu descobri na pesquisa, que não costuma aparecer nas histórias da abolição, mas que é uma figura muito interessante, até por conta desse caráter pioneiro, porque ele estabelece uma linha, como o Luiz Gama estabelece essa linha jurídica, o Borges estabelece essa linha de cerimônias públicas em que se usam as artes, se combinam artes e política, né, para falar da abolição. Agora, qual era a relação entre ser monarquista, ser abolicionista, ser republicano? Como é que essas coisas... Se a gente fosse pensar em assim, círculos sobrepostos, a maior parte dos abolicionistas é de republicanos. É difícil, não dá para contar, mas eu diria assim, 80%. Né? Era muito. Tem uma sobreposição muito grande entre os dois movimentos. A liderança republicana principal, que é o Quintino Bocaiúva, é parte da campanha abolicionista o tempo todo. Não é? Só tem umas disputas ao final, mas tem o patrocínio é parte do Partido Republicano, o Luiz Gama é parte do Partido Republicano. Então, a gente tem aí uma grande massa dos abolicionistas menores, assim, os ativistas do cotidiano, mas também das lideranças que pertencem ao Partido Republicano. João Clapp, que é o presidente da Confederação Abolicionista. Ao mesmo tempo em que tem uma ala vinculada ao Partido Liberal, que é relativamente minoritária, né, mas que existe, que é a ala mais radical do Partido Liberal, que é o que permite fazer aliança, por exemplo, com o governo Dantas, ao qual pertence o próprio Nabuco, o Rui Barbosa, mais adiante, o Rodolfo Dantas, que é o filho do Dantas. Então, tem aí um grupo... E tem uma parcela muito pequenininha, que daí dá realmente para contar nos dedos, de conservadores, né, do Partido Conservador, que pertencem ao abolicionismo. Mas o monarquismo só aparece pronunciado no fim da campanha também, mesmo dos abolicionistas que são monarquistas. Ele só se põe assim... Quando a República está já muito evidente, é isso? Quando a abolição vai chegando, porque, como em todos os movimentos sociais, eles têm uma plataforma muito geral, a respeito da qual estão de acordo, e eles têm muitas divergências sobre a implementação disso. Né? Claro. Então, à medida que a campanha avança e que vai chegando mais perto da meta principal, essas diferenças internas vão aparecendo. Né? Então, começam a aparecer rachas entre os abolicionistas, mais no final da campanha. E um desses rachas, né, talvez o mais importante, é entre os que acham que as reformas que precisavam ser feitas junto com a abolição só podiam ser feitas com troca de regime, os que argumentam que a monarquia ficou ali, o Dom Pedro ficou 40 anos governando e não fez nada nessa direção, né, então que não vale a pena investir na monarquia como forma de governo para continuar as reformas. E os que acham que, como está havendo uma troca de governantes, porque nessa altura, em 87, o Dom Pedro chega a receber a extrema-unção. Espera-se que a Isabel assuma, de fato, o governo em 88. Né? Então, os que acreditam que no novo governo tem a chance de fazer uma nova coalizão e influenciar a regente. Né? Então, o Nabuco e o Rebouças vão apostar nessa direção. Mas a abolição em 88 acaba com o movimento abolicionista, porque a abolição foi a abolição sem reformas que amparassem os escravos libertados, o que nos custa até hoje. Exatamente. Não, então, o que acontece é que os abolicionistas têm esse programa, que é o programa apresentado pelo Gabinete Dantas em 84, que inclui proteção aos libertos, né, de direitos sociais e pequena propriedade. Esse programa é reapresentado várias vezes até 88, inclusive pelo próprio Dantas, que apresenta no Senado em 87. Mas, quando o governo conservador cai, o governo repressivo, escravista, cai em março, o compromisso que o próprio Partido Conservador faz com a coroa é de que vai assumir alguém que até então vem resistindo à abolição, que é o João Alfredo,
mas que a partir daí vai se fazer uma lei simples, né, que vai conceder o mínimo possível. Que é a Lei Áurea. Que roubou, a Lei Áurea roubou o nome da de 71, que já tinha sido chamada de Lei Áurea. Aí a de 88 também ganha rouba, de fato, o título. Não, a Áurea agora é essa, né? A outra deixou de ser. E que só estatui que estão libertados os escravos. Então, tem uma grande negociação que o Rebouças leva a cabo com o gabinete, com os ministros, o Rebouças negocia, e o Rebouças redige a primeira versão da lei, na qual tem mais itens, né? E daí vai negociando, finalmente fica. É a lei mais simplesinha. Todas as leis sobre escravidão no Brasil são longas, com um monte de artigos e tal. Essa tem 2 parágrafos, né? Dois artigos, porque não havia acordo sobre mais nada. Né? E tem uma pressão nesse momento, embora os escravistas estejam mais fracos, eles pressionam por indenização aos proprietários de escravos. Então, assim... Sem indenização e sem reforma. Então, assim que a lei passa, esses escravistas, porque a gente falou aqui, eu estou contando a história dos abolicionistas, mas eu estou, ao mesmo tempo, também seguindo 2 personagens que também são longevos, do mesmo jeito que o Rebouças fica a história inteira, Paulino José de Souza também. Ele fica lá, ele está desde a resistência ao ventre livre até 88. E ele, pós a abolição, ele é o último a discursar lá em 88, na hora em que a lei já está para ser aprovada, que não tem mais nenhuma chance, ele ainda discursa contra, o Cotegipe discursa contra e fazem esses prognósticos terríveis, né? O país agora vai entrar no caos porque os abolicionistas vão tentar fazer mais reformas. Né? Então, eles começam imediatamente um movimento que se chamou indenizismo, um movimento de indenização aos proprietários de escravos. Ângela, infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Falei demais aqui.